Pessoas que fazem a diferença. O assunto é com Murilo Rocha. Agora 10h18, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News. Estava escutando a pesquisa aí no começo do jornal, né, nas manchetes aí do jornal, sobre a questão dos endividados, inadimplentes, enfim. Eu acho que muita gente fica preocupado com essa estatística aí, mas a estatística a gente leva em conta, como a Luciana explicou, todo mundo tem uma dívida para vencer, né? Por exemplo, eu tenho cartão de crédito, tenho parcelas aí que estou pagando mês a mês de cartão de compras que eu fiz, ou seja, para essa pesquisa, eu sou um dos endividados, né? Mesmo que eu pague corretamente todos os meses as parcelas aí do cartão de crédito das compras que eu fiz. Então a pesquisa leva em conta isso. Pessoas que assumem dívidas, né? Mesmo que as honre, mesmo que paguem em dia, para a pesquisa são endividados. Pessoas que compram no crédito, que parcelam suas compras. Só para esclarecer, porque tem alguns ouvintes aqui mandando áudio, comentando, né? Sobre isso, mas a pesquisa leva em conta essa situação. Como disse a Luciana, e também a questão dos inadimplentes, que aí é outra situação, é quem tem a dívida e não paga a dívida, tá? Só para fazer esse comentário antes do assunto aqui do dia, não poderia ser outro, né? O lançamento aí, o anúncio do lançamento da pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República, né? Já marcou a data no dia 16 de agosto em São Paulo, não em Minas Gerais, mas em São Paulo. Zema vai anunciar, né? O Partido Novo vai anunciar o Zema como seu pré-candidato à presidência da República. Tem vários recortes aí para a gente analisar, várias camadas aí em torno desse assunto. Primeiro deles, muita gente questionando por que não em Minas Gerais e sim em São Paulo, né? Primeiro porque a convenção do partido estava marcada para São Paulo e, logicamente, como o governador Romeu Zema é bem avaliado aqui em Minas, mas é desconhecido ainda fora do estado, o objetivo de lançar em São Paulo, logicamente, é conseguir uma exposição maior da mídia, para reverberar mais para fora do estado o nome do governador Romeu Zema, né? Ele vem trabalhando nisso há muito tempo já nas redes sociais, quem acompanha aí, o governador Romeu Zema vem tentando nacionalizar o seu nome, entrando em polêmicas, inclusive, algumas bem questionáveis, gravando vídeos também de rede social aí com o objetivo de viralizar vídeos também com conteúdos questionáveis, mas tudo isso dentro de uma estratégia para tentar nacionalizar o seu nome. Então, a escolha de São Paulo para o lançamento dessa pré-candidatura à presidência da República tem como esse objetivo também, né? Que a batida do tambor ecoe mais forte, né? A partir de São Paulo do que em Minas. Em Minas, talvez, não teria cobertura da imprensa nacional, e lançando em São Paulo, espera-se uma cobertura maior da imprensa nacional e a reverberação aí dessa pré-candidatura. Agora, Zema tem alguns fatores objetivos que vamos dizer, para o êxito dessa pré-candidatura, e alguns subjetivos, né? Os objetivos são bem claros. Zema tem chance, se tiver o apoio de Bolsonaro, é o primeiro fator objetivo e decisivo, a meu ver, né? De uma campanha bem cedida dele, e se Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não sair candidato. Com esse cenário, a meu ver, né, com o apoio de Bolsonaro e sem o Tarcísio, aí Zema passa a ser um candidato fortíssimo, inclusive, no campo da direita. Se só um desses fatores acontecer, por exemplo, se o Tarcísio não sair, Zema passa a ser uma aposta, mas não mais favorito, porque aí vai depender do apoio de Bolsonaro. Então, tem dois fatores objetivos aí que vão determinar o sucesso dessa candidatura do Zema, né? Para onde vai o apoio bolsonarista e também a questão do Tarcísio, né? Se Tarcísio, governador de São Paulo, vai ser candidato, né? Porque se o Tarcísio for candidato, ele é apontado pelas pesquisas como o candidato mais competitivo do campo da direita e provavelmente vai receber o apoio também dos bolsonaristas aí, do Bolsonaro. Então, ele lança pré-candidatura agora, mas vai depender desse xadrez eleitoral que só vai ser definido, começar a ser definido lá em março de 2026. Mas o objetivo do Zema é claro, né? É esse mesmo, mesmo que ele não consiga emplacar uma candidatura competitiva à presidência da República, é ele ser um dos players ali relevantes no campo da direita, para quem sabe compor uma chapa de vice ou um futuro ministério, para o nome dele ficar em evidência aí nesse campo da direita, né? Lembrando que ele já cumpre sua reeleição, né? Não poderia mais ser governador de Minas na sequência aí mais uma vez. Então, acho que o objetivo do governador está bem claro.
Agora, muito cedo, né, gente, esse lançamento, assim, é até aquela questão meio quase que um conflito aí com essa questão da legislação eleitoral, né? Nós estamos há um ano, né? A gente fala que a imprensa antecipa muito a campanha, mas os políticos também, né? Ele vai lançar em agosto, ou seja, 1 ano e 2 meses antes da eleição do ano que vem. E o governo de Minas? O governador continua governador do estado, né? Apesar de, desde sua reeleição, tem priorizado as agendas externas e esse plano presidencial, né? Então fica essa questão aí também no ar, né? Ele continua governador de Minas, mas a cabeça já está nesse projeto aí nacional há muito tempo, né? A cabeça e os pés, porque o governador tem ficado pouco no estado, tem viajado demais, né? E participado de agendas em São Paulo constantemente, outros estados do país e agendas fora também do país. E o vice-governador Matheus Simões tem ficado constantemente aí como governador no exercício também em busca aí da projeção do seu nome, mas aí dentro do estado para suceder o Zema. O Zema tem a favor dele, eu acho, nesse plano de ser pré-candidato aí e futuramente candidato à presidência da República. Ele tem um governo bem avaliado, está em queda a avaliação do governador, mas ainda é um governo muito bem avaliado aqui no estado, tanto que foi reeleito com facilidade, né? Não teve nem segundo turno aqui na reeleição, quando ele enfrentou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, né? Foi uma eleição tranquila, reeleição tranquila do governador Romeu Zema. Ele tem um bom personagem, vamos dizer assim, né? Que esse personagem do mineiro, tranquilo, simples, a questão de gastar pouco é uma bandeira do governador. Esses são pontos aí subjetivos, vamos dizer, né? Que favorecem o governador nessa disputa. Não tem nenhuma denúncia contra ele, caso de corrupção, nada, nunca foi denunciado e condenado, vamos dizer, por nada envolvendo aí corrupção. Claro, o governo dele aqui em Minas tem uma série de problemas, mas nunca teve uma condenação e tem essa imagem, né? De uma pessoa, de um empresário simples. Então, acho que esses são pontos aí também subjetivos que contam a favor do governador. O que conta, um ponto subjetivo, vamos dizer, que conta contra aí, um ponto contrário ao governador, é que às vezes quando ele vai aí, né, nessa exposição, vamos dizer, inclusive na mídia nacional, ele vai mal, às vezes mostra uma certa superficialidade em alguns temas, né? Não sei se está preparado ainda para esses embates nacionais. Vamos pensar num debate, né, nacional, ou até em sabatinas, né, com veículos maiores e jornalistas de diversos veículos, né? Ele costuma derrapar aí quando está sujeito nessas condições. Mas isso às vezes, né, mesmo indo mal, às vezes o público gosta, né? Isso por isso que eu falei que é um fator subjetivo, né? Isso não determina nada. Vamos lembrar, ele venceu o Anastasia em 2018 no segundo turno, quando na sua primeira candidatura ao governo de Minas. E nos debates sempre saía com a impressão que ele tinha sido arrasado pela Anastasia, né? Mas as pesquisas mostravam que ele estava na frente. Eu acompanhei alguns debates e se fosse assim um cálculo matemático, você pensava, a Anastasia foi muito melhor. Mas o Zema saiu daquele debate à frente nas pesquisas, né? Então, esse é um ponto subjetivo, mas é que o governador tem que melhorar, né? Ele mostra muita superficialidade em alguns temas, né? E olha que nós estamos falando de Minas Gerais. Quando for pensar nacionalmente, quando ele já foi exposto nacionalmente, ele mostrou um discurso aí muito superficial sobre temas importantes. Então, esse aí seria um ponto contrário aí ao governador. Mas, volto a falar, o que vai ser decisivo é como o jogo nacional vai se desenhar. Tarcísio de Freitas vai ser candidato? E Bolsonaro, qual que vai ser o movimento dele? Quem que ele vai apoiar? Né? Para quem que ele vai indicar que os votos dele devem ir? Acho que esses movimentos são fundamentais e acho que o Zema não vai ser, vamos dizer, o herdeiro desses votos, né? Ontem, inclusive, o Zema já até, pela primeira vez, numa entrevista ao Estadão, fez críticas aí ao filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, falando que ele está colocando em risco os interesses do país quando fica dando essas entrevistas, essas declarações e conspirando nos Estados Unidos contra o Brasil. Foi a primeira vez que ele se manifestou aí de forma mais contundente contra algum membro da família Bolsonaro nessa entrevista ao Estadão ontem, entrevista divulgada ontem. Então é isso, né? 16 de agosto, primeiro passo aí esse objetivo do governador, lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Vamos lembrar, vai ser no evento do Novo em São Paulo. A ver como isso vai desenvolver, e nós estamos num cenário político no Brasil super, né, embaralhado aí, com
com essa indefinição, inclusive sobre os rumos de Bolsonaro, né? Vai ficar solto, vai ser preso? Ele parece que ele está pedindo para ser preso, né? Vamos ver como isso vai se desenrolar aí nos próximos dias. É isso. Sinine, Luciana. Agora,